bom você deixar o jogo rolar, isso não quer dizer que as faltas não precisam ser marcadas. E aí, várias faltas de jogo, ele deixa de marcar quando a bola tá rolando, que foram muito mais intensas, e eu vou citar uma aqui, grave, que foram muito mais intensas do que o pênalti que ele marcou, e ele não marca. Primeiramente, uma escalação repetida e acertada do técnico Fernando Diniz. Hoje vamos acompanhar a análise afiada de Pedrosa, que não deixou passar nada sobre a vitória do Vasco. Será que o time convenceu? O que precisa melhorar? E onde o gigante da colina realmente se destacou? Fica com a gente até o final, porque essa análise promete dar o que falar. Repetida e acertada do técnico Fernando Diniz, que não tinha hoje o Paulo Henrique. O Paulo Henrique sentiu de fato o edema na coxa e, segundo o próprio Vasco, está se recuperando para poder ficar apto para a partida contra o Botafogo. A gente comentou aqui, no jogo contra o Juventude ele teve uma disposição, no jogo contra o Corinthians ele sentiu essa dor e por isso foi preservado justamente para jogar contra o Botafogo. Faz um bom primeiro tempo no primeiro jogo da Copa do Brasil, mas sai no intervalo justamente porque sentiu novamente a lesão. O Puma entra e o Puma não entra mal contra o Botafogo e hoje o Puma também faz uma boa partida. A gente vai começar falando muito sobre ele, por quê? A gente sempre fala aqui sobre a superioridade numérica, que é um aspecto do jogo do Fernando Diniz. E hoje, uma coisa que o Paulo Henrique já vinha fazendo em outras partidas, mas que o Pumita não estava entendendo essa movimentação ainda, o Fernando Diniz consegue implantar a movimentação da superioridade numérica do lateral vindo infiltrar pelo meio e estando mais perto também do setor da bola. E é assim que, inclusive, sai o primeiro gol do Vasco da Gama. Repito, essa escalação novamente foi apenas com a movimentação da saída do Paulo Henrique e da entrada do Pumita. O resto foi o Barros como volante, o Jair como volante, do meio para frente aquele ataque que a gente já conhece e na zaga também a mesma coisa. Então o gol sai como? O gol sai inicialmente de uma parede do Verratti, que hoje jogou bem, além do gol ele jogou bem, eu até comentei isso aqui na live passada, é muito difícil você ver o Verratti jogando bem de fato, sem ser num jogo em que ele faz gol, mas hoje ele conseguiu participar dos 3 gols inclusive, e eu vou destrinchar isso mais pra frente. Então ele faz a parede para o Pumita que estava próximo da área do jogo, lá na esquerda, consegue brigar pelo meio, ser importante nessa briga pelo meio, ele acha o Ryan, e o Ryan que geralmente abre essa bola para bater de canhota, ele consegue, naquele momento ali, ter a leitura da jogada da ultrapassagem do Pumita Rodrigues. Quando o Pumita Rodrigues faz a ultrapassagem, o Ryan traz o marcador, dá o passe no Pumita, e o Pumita, que tem diversas deficiências defensivas, que é muito fraco defendendo, mas atacando, ele sempre se mostrou um jogador que participa de gols, que tem momentos importantes. E mais uma vez ele consegue achar ali uma assistência para o Nuno Moreira. E esse é chover no molhado falar sobre esse português que eu elogio desde o momento que ele chegou e que ele vestiu a camisa do Vasco da Gama e que não me surpreende em nada. Quando eu anunciei e dei a notícia da contratação dele, de forma exclusiva lá atrás, o Nuno Moreira foi um jogador que eu até coloquei no meu texto e lembro muito bem, ele já estava sendo um dos melhores pontas do Campeonato Português. Ele já estava entre os 5 melhores pontas do Campeonato Português, vestindo a camisa do Casa Pia. E quando ele chega ao Vasco da Gama, a resposta dele é imediata. Ele já tinha feito gol contra o Flamengo, ele fez gol, se eu não me engano, ele fez uma grande partida, não vou lembrar do gol agora, mas uma grande partida contra o Nova Iguaçu. Dentro desse Campeonato Brasileiro, ele já tinha sido importante também em vários jogos. Não à toa, com o gol e a assistência de hoje, ele chega a 12 participações em gols na temporada. São 6 gols e 6 assistências. Algo que o Vasco há muito tempo não tem, que é um ponta, e no caso um ponta meia, porque ele é um ponta construtor, que conseguisse participar e ajudar o time a fazer gols. Essa divisão de gols, essa divisão de responsabilidades por balançar a rede, ela era muito mal feita no ano passado e ela passava diretamente pelo Verratti. É por isso que o Vasco, em alguns jogos também, passava muito esse sufoco de não conseguir ter placares elásticos ou de não conseguir ter jogadores que participassem de forma mais ativa nos números mesmo, não só no jogo. Então, hoje o Nuno Moreira consegue fazer essa finalização. Para mim, ele é disparadamente a melhor contratação do Vasco na temporada de 2025. É um cara que realmente foi um grande achado do Vasco da Gama para essa temporada. 3 milhões e meio, um valor baixíssimo para um jogador que já chegou entregando, digamos assim, um custo-benefício ótimo do português Nuno Moreira. E ele faz o gol. A partir dali,
O Vasco, teoricamente, ele perde um pouco do controle da partida, mas é totalmente normal, porque eu sempre falo isso aqui, gente. Por mais que a gente queira que o nosso time controle todas as fases do jogo, o jogo ele é feito de momentos. Então o Sport, depois de ter tomado 1 a 0 fora de casa, ele vai sair, ele vai se assanhar um pouco mais, ele vai tentar. Claro que o Sport também está pressionado por tudo que tem acontecido, uma torcida que até conseguiu encher a Ilha do Retiro, mas sabe também da situação do time, e aí o Sport veio para cima de alguma maneira. Porém, cara, quem realmente torna o jogo mais difícil para o Vasco é a arbitragem do senhor Rafael Claus. E, cara, para vocês verem como eu tento ser um pouco mais equilibrado, eu tento ser mais equilibrado falando de arbitragem aqui no futebol brasileiro, que eu falo no programa, por exemplo, e eu falei aqui na live até na última partida. Eu acho que o que aconteceu na quarta-feira, do Daronco não ter dado aquele pênalti e tudo mais, ele não é um escândalo, tá? Ele não era um escândalo, a questão do pênalti do Marlon Freitas. Se você acha que foi, tá tudo bem. Se você acha que não foi, tá tudo bem também, porque você tem interpretações que você pode concordar de um lado e de outro. O que aconteceu hoje, dentro da Ilha do Retiro, é um escândalo. É um escândalo. É uma das piores arbitragens que o Vasco teve no ano de 2025. E olha que não são poucas. Porque o Rafael Claus faz o Sport conseguir voltar para o jogo. Aquele pênalti ali, ele é completamente inexistente. Ele é uma vergonha, por sinal. Ele é uma vergonha principalmente para um Rafael Claus que muitas vezes é rigoroso quando o jogo está acontecendo, deixa de marcar faltas, acha que aqui é a Premier League. O problema é que ele não entende que, apesar de ser bom você deixar o jogo rolar, isso não quer dizer que as faltas não precisam ser marcadas. E aí, várias faltas de jogo que ele deixa de marcar quando a bola tá rolando, que foram muito mais intensas, e eu vou citar uma aqui, grave, que foram muito mais intensas do que o pênalti que ele marcou, e ele não marca. O pênalti que ele marcou é uma afronta. É pra CBF olhar o pênalti e falar assim, gente, tudo isso aqui não pode acontecer. Esse tipo de lance é o tipo de lance que não pode acontecer. Logo o Rafael Claus, que é um técnico rigoroso, e faz esse tipo de bizarrice pra mim. É bizarro. Aquilo ali não é pênalti de forma alguma. E pior, o VAR também não chamou pra corrigir. Contra o Fluminense, e no jogo do Bahia e Fluminense, o Rafael Claus também ia marcando um pênalti inexistente. Só que o VAR chamou pra corrigir. O braço estava grudado do jogador do Bahia e de fato aquilo ali não foi pênalti. E o VAR chamou para corrigir a besteira que ele ia fazendo. Hoje não teve VAR para corrigir. E é o pênalti que faz o Sport voltar para a partida. A partir do momento que o Sport empata o jogo, cara, logo depois tem uma falta criminosa no Jair. Uma tesoura em cima do Jair, que inclusive faz o Jair sair de campo. Faz o Jair sair lesionado. Na frente do Rafael Claus, na cara do Rafael Claus. E ele não teve a pachorra e a coragem de marcar a falta. Uma falta de cartão amarelo. Uma falta grave. Uma falta que tirou um jogador importante do Vasco, um cara que estava crescendo do time. E que mais uma vez interferiu dentro da partida. E ele não conseguiu marcar nem a falta. Uma tesoura que foi muito mais falta, inclusive, do que o pênalti que ele marcou em cima do jogador do Sport. Ou seja, no primeiro tempo, apesar do Rafael Claus, o Vasco ainda conseguiu sair vencedor da etapa inicial, justamente porque hoje, eu acho que, tirando o Ryan, foi uma noite muito, muito boa, foi uma noite muito positiva dos homens da frente, o Coutinho, o Nuno e o Verratti. E quando eu digo isso, não quer dizer que o Ryan jogou mal, que o Ryan foi terrível. Ele só não foi o jogador que a gente sabe que ele é. Mas mesmo não sendo o jogador que a gente sabe que ele é, ele ainda conseguiu participar do primeiro gol quando ele acha o Pumita naquele momento. Mas eu acho que, em ordem de escala, a partida que o Nuno Moreira fez hoje é muito inspiradora para ele, né? Uma boa partida para ele, uma noite inspirada de fato. Em segundo, o Coutinho foi muito bem hoje também. E em terceiro, o Verratti foi muito bem. Porque você pegar o lance do segundo gol, quem briga pela bola duas vezes, primeiro numa cabeçada fazendo recomposição de linhas é o Verratti, depois ele vai lá, tromba com o jogador do Sport, faz o jogador do Sport se desequilibrar, ou seja, compete sem a bola e o Coutinho vai lá, arrasta para achar o Nuno Moreira, depois o Nuno Moreira volta essa bola para o Coutinho e o Coutinho consegue fazer o seu gol. Aliás, o 9º gol do Coutinho na temporada. Se eu falei do Nuno Moreira, que tem 12 participações em gols, com 6 gols e 6 assistências, o Coutinho também chegou nesse número. O Coutinho marcou 9 gols e deu 3 assistências nessa temporada.
Ou seja, a dupla Coutinho e Nuno participaram já de 24 gols do Vasco em 2025 e o Vasco fez 65 gols ao todo nessa temporada. Então são números bem relevantes desses dois jogadores que, obviamente, alternam entre grandes jogos e jogos nem tão bons, jogos ruins às vezes, que fisicamente sofrem também, porque eu acho que eles conseguem render muito bem por 60 minutos, mas que quando eles estão bem, eles conseguem fazer uma dupla muito positiva para o Vasco da Gama. Quando eles estão bem, o Vasco é um time que consegue encontrar outra maneira de jogar. Então, hoje, a gente teve um Nuno Moreira e também teve um Coutinho inspirados, com a boa participação do Verratti, tanto no primeiro gol quanto no segundo gol, em que ele briga para isso acontecer. O Vasco, apesar do Rafael Claus, mais uma vez, apesar do Rafael Claus, consegue sair vencedor do primeiro tempo e, repito, era o que importava naquele momento. Fazer o gol rápido para não sentir tanto golpe, para esse time não desmoronar. Eu acho que até teve um pouquinho de desorganização, mas uma desorganização natural até pelo lance absurdo que aconteceu. E o Lucas Freitas, com toda a razão, dá uma entrevista muito lúcida sobre tudo que aconteceu. Eu acho que ele foi muito claro ali. Era uma indignação, o pênalti marcado, e ele foi muito bem para mim na entrevista. E ele foi melhor ainda em campo. Assim, eu sempre falei aqui, eu acho o Lucas Freitas um zagueiro ok. E eu acho ele realmente ok. Ele não é nem muito bom e ele nem é muito ruim. Eu acho que ele é um zagueiro ok para você ter no elenco. Só que hoje ele fez uma partida muito boa. Muito boa. Ele não só faz uma partida boa defensivamente, porque ele salva o gol do empate que o Vasco ia tomar, o 3-3, mas ele também sofre o pênalti e vai bem nos duelos em que ele foi exigido. O pênalti, inclusive, é uma jogada muito bem feita. Um lençol muito bem feito do Lucas Freitas, o zagueiro Lucas Freitas, que conseguiu originar o pênalti. O Verratti pega a bola e vai lá e faz o gol. Conta até com um pouco de sorte, a verdade é essa, mas a sorte acompanha os competentes. E nesse fundamento, o pênalti, o Verratti é um cara que é um dos melhores batedores do Brasil, eu não tenho dúvida. Não só por isso, ele tem hoje 44 jogos com a camisa do Vasco e 24 gols marcados. Então, diferentemente de várias outras partidas recentes, em que o Verratti, mesmo fazendo gol, não fez um bom jogo, hoje não foi o caso. O Verratti fez um jogo bom sem a bola e com a bola. O Verratti fez um jogo bom participativo, além do gol, e ainda conseguiu fazer o gol. Ah, mas é gol de pênalti. Um gol de pênalti no momento que estava 2-1, que se ele perdesse, o jogo poderia ter tomado outro contorno emocional e que os grandes jogadores são importantes também no pênalti. Pênalti não é demérito. Pênalti não é demérito. As pessoas acham que fazer gol de pênalti é fácil. Quantos e quantos perdem pênalti? Quantos e quantos não conseguem ajudar seu time? No momento importante que você tem uma grande penalidade, uma grande oportunidade. O Verratti perdeu pouquíssimos pênaltis com a camisa do Vasco desde que ele chegou. E ele é um cara que no momento decisivo, ele vai lá, pega a bola e faz o gol. Faz o 3-1, que deu a tranquilidade necessária para quê? Para que o Vasco pudesse, dentro da partida, ter controle. E isso aconteceu. Depois que o Verratti faz o terceiro gol, o Vasco inclusive faz uma troca de passes envolvente. Tem olé e tudo mais. O Vasco fica com a bola. O Vasco conseguiu envolver o Sport em algum momento. O Daniel Paulista faz 2 substituições ofensivas e ele perde o meio-campo. Quando ele perde o meio-campo, o Vasco fica mais com a bola ainda. Só que passaram-se 10 minutos. O Sport cresceu um pouquinho. Já estava muito claro que esse time estava sem perna. Já estava muito claro que o Coutinho estava cansado, que o Nuno estava cansado, que o Verratti também já não estava mais ajudando como se esperava, apesar de ter conseguido segurar uma ou outra bola ali no segundo tempo. E ele poderia ter vindo com as substituições. Ele poderia ter mexido. Ele poderia ter tirado o Nuno antes, ele poderia ter tirado o Coutinho antes, e ele poderia até ter tirado o Verratti, porque ele teria banco para fazer essas substituições hoje. Ele teria condições de fazer isso. E ele não fez. Ele esperou o Vasco tomar um gol, o que estava na cara, depois que o Vasco perde um pouco desse controle, toma um gol de bola aérea, que é uma deficiência grave desse time há muito tempo, e o Fernando Diniz errou em sua leitura de jogo. Errou porque demorou muito a mexer e não é a primeira vez. Não é a primeira vez. O Fernando Diniz tem dificuldade para ler o jogo e conseguir fazer as substituições. As substituições do Fernando Diniz são substituições precárias em vários jogos. E quando eu digo isso, não é só na troca de peças. Isso tem muito a ver com o tempo em que elas são feitas. Porque se o teu adversário te respondeu colocando 2 jogadores de frente ofensivos e oxigenando a equipe, e a sua equipe claramente cansou,
O Vasco toda hora tentando marcar em bloco baixo, e aqui vai um elogio também. Lembra que eu mostrei pra vocês